Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Que lindo, né, esse louvor. Já temos aí um outro grupo de louvor, né? Deus é bom, porque vocês arrasaram. Ah, sim. Nós estamos aqui em obras, por isso que esse avião está aí. No fim do mês nós temos EBF. E o tema da nossa EBF é Passaporte para o Céu. O avião já chegou. Daqui a pouco você compra a sua passagem e embarca, tá bom? Então ele está ali, é um spoiler, né? Mas ele não está pronto, ele está em construção. Então por isso que ele está com essa fita zebrada, não pode tocar, hein? Certo? Silêncio total. É para as crianças, irmãos. Os adultos também não podem tocar, tá? Queridos, hoje nós temos um culto especial, né? O primeiro culto infantil da Estação Kids. Eu quero, desde já, agradecer a todo mundo que faz parte desse ministério, Estação Kids. São muitas pessoas. Para um culto acontecer, é toda uma logística, teve escala, tem toda uma preparação. E a Estação Kids, né, está completando aí o primeiro semestre. Nós estamos celebrando com um culto. Mas eu creio que vamos fazer com frequência o culto infantil, amém? Então eu peço que as crianças tomem seus lugares, né? Fiquem aí com as famílias. Hoje nós não temos Estação Kids. E eu preparei aqui uma mensagem que Deus me deu e vocês vão ver que eu dei uma adaptada. Tem até slides para as crianças prestarem atenção, tá bom? Então é uma adaptação. Vou falar em todas, desde quem tem meses até, né, irmãos? Aí, enquanto está vivo, está no lucro, amém? Então, eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado por essas crianças, Deus, pelo dispor em servir, com alegria. Hoje é um dia tão especial, eles estão tão alegres, contentes em estar de obreiro, em estar na recepção, em louvar, em servir com a água, Senhor. O nosso coração é grato, Pai. Que nós possamos nos encher nesse momento, possamos continuar cultuando ao Senhor, rendendo graças a Ti, e que possamos ser terrenos férteis, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou pedir auxílio aí da Cátia e do Pedro, que estão lá nos slides. E eu trouxe uma palavra hoje aqui, que é esse o tema. Enfrente os seus problemas com coragem. Todo mundo aqui tem problema? Todo mundo. Desde os menorzinhos até os mais velhos. Os problemas vão mudando com os anos, né, queridos? Mas quando você é criança, quando você é jovem, o problema que você tem importa também, né? Eu lembro que eu tinha uns problemas quando eu era criança, que hoje eu olho e falo, meu Deus, Maiara, mal sabia, né, o que estava por vir. Era feliz e não sabia, né? Mas quando se é criança, é importante. Então, enfrente os seus problemas com coragem. E nós vamos ver na Bíblia como nós podemos fazer isso. Eu peço que os irmãos abrem Êxodo, lá no comecinho, Gênesis, depois Êxodo, é o segundo livro aí da Bíblia. Tá bem fácil, e é o capítulo 1. Então, o segundo livro, o capítulo 1. Vou fazer igual o Arthur. Quem não achou, fala misericórdia. Quem achou, fala o que, Arthur? Achei. É Gênesis 1. Amém, queridos? Perdão, Êxodo. Olha, era só para saber se vocês estavam prestando atenção. Êxodo 1 diz assim. Vamos do 6 em diante, tá, queridos? Pular esses nomes aí. 1:6. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundados e aumentaram muito, se multiplicaram grandemente e fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e são mais fortes que nós.
usemos de astúcia contra eles, para que eles não se multipliquem, e seja o caso que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e saiam da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais lhe espalhavam, de maneira que se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Então aqui, irmãos, só para contextualizar, eles estão lá no Egito, né? José foi para o Egito, a toda a família, e aí eles foram... José morreu, a descendência de José foi acabando, e aí eles começaram a se multiplicar. Começaram a popular lá o Egito, e o rei do Egito ficou preocupado, o faraó. Ele pensou, esse povo vai crescer muito, eles vão se virar contra nós, eles são fortes, e aí nós vamos ter um grande problema. E aí faraó, bem maligno, né? Ele resolve que ele dá uma ordem para matar os filhos de Israel. Então, se houvesse uma mulher grávida, e esse filho fosse um menino, a ordem dele era que esse menino não poderia viver. Uma ordem bem cruel, né? Então, essa é a situação do povo de Israel aqui nesse momento. E aí a nossa palavra vai começar no Êxodo 2. O que eu quero dizer aqui com os irmãos? José, aquela geração, né? Se acabaram. Faraó se preocupava com o tamanho do povo. Eles viraram escravos, né, perante essa situação. E lá em Êxodo 2, nasce um menino. Em Êxodo 2, vai falar sobre o nascimento de Moisés. Quem aqui já ouviu falar sobre Moisés? Glória a Deus. Então, nasce Moisés em Êxodo 2. Pode colocar o slide, o próximo para mim, por favor? Vai nascer, então, Moisés. E Moisés, ele nasce nesse cenário. Por que eu coloquei aqui? Crianças, adolescentes e adultos, não importa a idade. Que nós vamos ver que tinha uma criança com problema, tinha um adulto com problema, e teve uma adolescente também que teve que ter coragem, creio eu. Então, os pais de Moisés se casaram, nasceram os filhos, e aí a mãe de Moisés estava grávida, nasceu Moisés. Nós temos alguns bebês aqui na igreja. De vez em quando a gente escuta um chorinho, né? Às vezes dá um... Ih, mas os bebês são tão comportadinhos aqui, né? Que a gente quase não escuta eles. Mas imagina você esconder um bebê em silêncio. Que uma coisa é aqui, né? Mas imagina em casa, de madrugada, com fome. A criança faz o quê? Ela chora. Então, essa mãe escondeu Moisés por 3 meses. Que é quando o bebê é bem recém-nascido. Só que o bebê começa a crescer. E aí ela pensou, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu fiquei imaginando o coração dessa mãe. Porque ela conseguiu que ele nascesse, conseguiu que ele sobrevivesse, mas ela tinha que manter ele vivo. Numa situação que ele não poderia estar vivo. Então, se descobrissem, iam matar. E aí ela teve uma ideia. Né? Ela foi ousada. E eu fiquei pensando, será que ela teve medo? Você, numa situação dessa, teria medo? Quando a gente tem um filho pequeno e a gente vai no pediatra e o pediatra fala que não está ganhando peso, já dá medo, né? Você fala, meu Deus. Aí alguém fala que não pode fazer isso, já te bate um frio aqui dentro, né? Fala, precisa fazer tal exame. Tudo isso nos gera medo. Não é verdade? E eu creio que essa mulher teve medo também. Você já teve medo em algum momento da sua vida? Eu já tive várias vezes. Mas Deus, ele vai nos ajudando. Pode passar o próximo, Cá, por favor. E o medo, ele é a ausência da paz. Né? Ele é a ausência do que é bom, do que é agradável. O que é o medo? Olha como eu estou jovem, coloquei uma coisa bem jovem para
a juventude entender, né? O medo é algo que nos paralisa às vezes. E quando eu que dou aula para criança, existe o medo bom e o medo ruim. Tem o medo bom, né? Que é para a criança não se jogar na piscina do nada, que é para a criança, né, não sair doida atravessando a rua. Tem que ter esse receio, né? Mas o medo, ele é um grande vilão da vida cristã. Porque nós não podemos viver na base do medo, né? Tem gente que tem medo de não ver o filho casar. Sabe, medos que a gente vai criando na cabeça? Medo de não ver a descendência, medo de não conseguir, medo da doença, medo do desemprego. Nós, seres humanos, temos medo. E se a gente se deixar dominar pelo medo, você vai paralisar. E eu fiquei pensando nessa mãe, será que ela ficou paralisada alguns dias? Porque a gente lê a Bíblia e tem a impressão de que ela teve uma ideia, fez o cesto, botou no rio e vida que segue. Mas é antigamente, né? Ela deve ter pensado, planejado, pensado no melhor horário para colocar esse menino no rio. Ela precisou de materiais, precisou construir o cesto, precisou deixar impermeável. E tudo isso é um tratar de Deus nas nossas vidas, né? Então, o medo ele não pode nos paralisar. Então, você que é aí criança, adolescente, jovem, adulto, ter medo é natural. Mas se você está aqui nessa manhã, Deus quer te lembrar que Ele não pode te paralisar. Eu não sei o que você vive hoje, o que você passa hoje. Eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um testemunho, que eu já até dei aqui, em alguma pregação minha. Quando eu estava na 4ª série. Os irmãos já ouviram da prova? Eu já contei aqui. Quando eu estava na 4ª série, eu não conseguia passar em matemática. Eu não conseguia, irmãos. E aí a minha professora ligou para minha mãe. Falei, meu Deus, está sério, a situação está complicada para mim. E aquilo me paralisou, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia estudar, eu não conseguia... E aí a hora que a professora falava, chamada oral, Maiara, eu faltava morrer. Eu queria que Jesus voltasse naquela hora e me levasse. Porque eu tinha tanto medo da chamada oral, da tabuada. Ai, meu Deus, até hoje eu não sou muito boa em matemática. E aí eu lembro que um dia eu vim na igreja, eu estava sentada ali naquele cantinho, acho que era uma quarta-feira, e o pregador falou sobre o medo, sobre pedir para Deus e Deus te ajudar e quebrar barreiras. Gente, eu era uma criança, né? Acho que 4ª série é 9, 10 anos. E eu lembro que eu vim no apelo e eu falei, Deus, me ajuda, eu preciso vencer isso, né? Eu preciso vencer, né? Esse meu medo, essa minha barreira. E aí, queridos, deu tudo certo, né? Eu me formei na escola, para a glória de Deus. Passei em matemática. Mas eu lembro que quando eu era criança e estava nessa situação, eu só pensava nisso. Dia e noite, noite e dia. Eu ia para a escola e pensava, meu Deus, vai ter chamada oral, vai ter chamada oral, vai ter chamada oral. E às vezes nem tinha chamada oral. Mas eu ficava tão nervosa, eu era tão consumida pelo medo da chamada oral. E hoje em dia eu sou professora, às vezes eu faço chamada oral. Eu falo, gente, chamada oral, do nada. É porque é uma vingancinha minha, brincadeira. Mas eu falo para os alunos, eu quero que eles cresçam sabendo que faz parte, que você tem que se preparar, que está tudo bem. Porque foi um trauma na minha vida, né? Não quero que os meus alunos sejam traumatizados. Mas o medo, se você não colocar Deus, ele te paralisa. E essa mulher, o nome dela é Joquebede, tem até uma música, né? Até lembrei da música. Você conhece a música que eu sei, né? E aí, eu tenho certeza que em algum momento ela ficou muito aterrorizada. Porque é seu filho, é uma situação de guerra, né, de morte, mas ela teve coragem. Porque para fazer isso que essa mulher fez, tem que ter coragem, irmãos. Você já pegou um filho seu e deixou aos cuidados de alguém? Você não fica ali com o coração? É a avó, é a tia, mas você liga, você manda mensagem, você se preocupa se comeu. Imagina um bebê de 3 meses dentro de um cesto no rio. Então, eu coloquei aqui o que é o medo, né? Pode passar, cá. Então, se você está aqui nessa manhã,
Às vezes você está igual quando eu era criança. Medo de não passar na escola. Medo. Eu lembro quando eu fiz meu TCC na faculdade. Nossa, gente. Eu queria refazer, porque eu estava tão aterrorizada. E eu tinha tanto medo de falar. E eu treinei tanto. Eu lembro que, na época, eu morava lá na casa dos meus tios. Estava construindo a casa dos meus pais. E nós moramos todos na mesma casa. Toda a família do meu tio Luiz e a família do meu pai, a grande família. E o Lucas era meu cobaia. Eu falava, senta aqui, Lucas, que eu vou apresentar meu TCC para você. Aí eu colocava meu celular, porque tinha 20 minutos. Então, não podia falar menos e não podia falar mais. Eu dava play, eu falava, boa noite. Meu tema, né? E o Lucas lá. Não, mas não tá bom. Aí eu pausa. Vamos de novo. Aí eu me ouvia, aí eu falava, vamos de novo. O Lucas ouviu meu TCC, o Iguel ouviu meu TCC. E aí, na hora do TCC, eu estava tão nervosa. E a hora que acabou, falei, alguém tem uma dúvida? A banca inteira. Falei, Senhor, eu vou embora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E aí, deu tudo certo. Aí eu lembro que os meus pais estavam lá, eles saíram da sala. Aí o professor dá a nota. E eu tirei, queridos, 8,5. Mas eu fiquei tão brava. Eu fiquei muito irada. Porque 8,5, para mim, é muito baixo. Você fica 1 ano e meio fazendo um TCC. No mínimo é 9,5, 10, porque é muita dedicação. E eu lembro que eu saí assim meio brava, meu pai ainda perguntou, nossa, não passou, né? O que vai fazer agora? Eu falei, não, passei, mas com 8,5, vai lá para o meu diploma, 8,5. Então, queridos, são medos que a gente vai vencendo. Né? Eu lembro que eu tinha muito medo de reprovar, muito medo. A hora que todo mundo levantou a mão, eu falei, pronto, agora é um 0. Agora eu vou para casa e vou ter que estudar mais 1 ano para poder passar. Então, são medos. E o que eu quero dizer para os irmãos? Aqui, Joquebede tinha uma situação de vida ou morte. Né? Ela poderia perder um filho. Eu estou contando uma situação de prova, de ficar de recuperação. Então, para Deus não tem um medinho e um medão. Porque às vezes você tem uma questão e você acha que tem que ser muito grande, uma questão de vida ou morte. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus se importa com os seus sentimentos. Amém? Deus, Ele quer trazer paz ao seu coração. Ele quer te ajudar. Por isso que o tema da mensagem é: enfrente seus problemas com coragem, porque Deus vai te dar coragem. Amém? E eu coloquei lá, ó, Deus já te libertou. Esse povo era um povo escravo. E essa história é tão maravilhosa porque o bebê no cesto é o escolhido para trazer liberdade ao povo. Então, se essa mãe não tem essa coragem, será que a história de Moisés seria a mesma? Porque a gente sabe que Deus ia libertar o povo. Ele precisava de uma pessoa. Só que Deus não precisa de uma pessoa pronta. Deus não mandou, nem quando foi Jesus, Ele não mandou Jesus, embora Jesus esteja pronto. Jesus veio como? Como um bebê. Por quê? Para Ele passar todo o processo. E dizer para mim e para você que se Jesus conseguiu, nós também podemos conseguir. Amém? Então, Moisés, a história dele poderia ser diferente. Aqui é um parênteses da Bíblia, né? Uma interpretação minha. Porque se a mãe dele não tem essa coragem, a história dele poderia ser outra. Deus poderia levantar outra, eu não sei. O que eu quero dizer para os irmãos é, mediante a coragem dessa mãe, Deus agiu. E mediante a sua coragem, Deus também vai agir. O que ela via na frente dela? Um impossível bem grandão. Só isso. Não tinha saída, não tinha como, mas ela decidiu confiar. E aí, ela fez tudo o que ela fez, né? E falou para a filha dela observar. Eu acho que eu não ia mandar minha filha, não. Acho que eu ia mandar eu. Eu ia falar, vai você e vai eu também, vamos todo mundo observar, né? Então, essa menina, a Bíblia não diz a idade dela. Mas se ela ia andando e acompanhando, creio eu que ela não era tão criança. Creio eu que ela era um pouco maior. E aí, se a sua mãe fala para você, olha, eu vou pôr o bebê aqui no cesto, vai rio abaixo, e você olha, o que acontecer com ele, eu quero que você me relate, você fique atento ao que vai acontecer.
Você acha que essa menina foi como, irmãos? Ah, tá bom, vamos passear lá no rio, né? Eu acho que essa menina também estava com medo. Com medo de acontecer alguma coisa, com medo de um egípcio ver, com medo de alguém pegar e matar, com medo dela ser pega e também levar uma consequência. Eu acho, né? Mas Deus tinha um propósito. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na situação que você passa. Ele tem um propósito na circunstância que você vive. Naquele dia, a circunstância era essa. Mas o que Deus sabia? O que Deus via? Eu fico pensando, né? Imagina anos depois, eles atravessando o Mar Vermelho, ele e a irmã dele. Você acha que nesse dia do mar ali, do rio, ela ia imaginar uma situação dessa? Que anos depois, ele ia libertar o povo, eles iam atravessar um mar inteiro, eles iam em direção à terra prometida? Eu creio que não. Eu creio que ela só pensou assim, ele precisa sobreviver, eu preciso sobreviver, todo mundo tem que viver hoje. Então, queridos, a situação que nós passamos não é sobre nós, é sobre o propósito de Deus. E Ele tem um propósito para cada um que está aqui, amém? Pode passar o próximo, Cá. E Pedro, né? Não posso esquecer que o Pedro está lá, nos ajudando. E aí eu coloquei aqui o versículo que eu mais amo, que é um versículo que todo mundo já sabe, né? Decora rapidinho, que é Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Porque nós não devemos confiar no que a gente vê. Amém? A gente até canta, né? Não vivo pelo que vejo. Eu vivo pelo que creio. Então, nós cristãos, e se você foi convidado nessa manhã, está ouvindo essa palavra, Deus nos dá a coragem. Porque nem sempre o que você vai ter que enfrentar é fácil, irmãos. Essa mulher que ela não tinha uma batalha fácil pela frente. Às vezes nós ouvimos aqui a Vitória, você tem um diagnóstico, você tem um desemprego, você tem um familiar numa situação muito difícil, que você sabe que aquilo vai precisar de um processo. Mas a Bíblia diz o quê para nós? Seja forte e corajoso. E depois tem um mais, né? Não temas. Então Deus sabe que a gente vai sentir um pouquinho de medo. Às vezes um pouco, às vezes muito. Mas você vai vencer. Amém? Se você fizer assim como essa mulher. Porque Deus está nos ouvindo. Eu creio que ela sabia da história de Israel. Eu creio que mesmo os descendentes de José já estarem, né, terem acabado, ela tinha ali algo. Ela sabia que ela precisava salvar aquela criança. Ela não ia deixar ele morrer. E ela sabia que Deus tem um plano com aquela nação. Que tinha uma promessa de Deus para aquela nação, que tinha um propósito para aquela nação, assim como eu e como você. Você não está aqui hoje por um acaso. Eu não estou aqui hoje por um acaso. A gente sabe que tudo pode acontecer, né? Seu carro pode quebrar, você pode perder a hora, você pode ter um compromisso, eu não sei. Mas se nós estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer nos fortalecer, amém? Então, não temas. Seja forte e corajoso. Seja a situação que você enfrente. Amém? Deus vem ao nosso socorro. Pode passar o próximo, Pedro. E aqui, esse povo, ele era escravo. Mas Deus já nos libertou. Amém? Nós vivemos num tempo da graça. Pode passar esse. Que esse aí já foi. Nós vivemos no tempo da graça. Então, a gente não está escravo de nada. E o medo é algo que nos aprisiona. Então, se você tem medo de alguma coisa nessa manhã, você vai sair daqui liberto, amém? Em nome de Jesus. Deus ajudou a Joquebede, Deus ajudou Miriam e Deus sustentou Moisés. E nós vemos a história de Moisés, no próximo capítulo, já é um capítulo que ele está no palácio, que ele vê uma situação ali com o povo dele e ele reage. Porque Deus tinha um propósito na vida dele, amém? Então, irmãos, que você saia nessa manhã sabendo disso. Confie em Deus sempre. Independente da sua idade. Eu sou muito pequeno. Deus escuta as nossas orações. Independente da sua história. Mas sempre me falaram que eu não posso, que eu não consigo, que eu vou ser a réplica, que a minha família é assim, que eu sou assim.
Deus pode fazer nova todas as coisas, amém? Independente da circunstância que você está, porque nós somos o momento ali, né? A gente não é o que a gente passa, a gente está passando. Nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? E nós temos que nos firmar nisso todos os dias, independente do seu problema. Tenha coragem de enfrentar. E eu posso dizer para os irmãos que enfrentar sozinho é muito difícil, né? E na nossa força, a gente não consegue. Mas quando Deus está, tudo é possível, amém? Tudo é possível ao que crê. Eu quero só ler um versículo para os irmãos. Está lá em 1 Timóteo. Perdão, irmãos. Está lá em 1 Timóteo. Ixi, quer ver que eu não anotei? Achei, 7. 1 Timóteo 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então, nós temos que pedir coragem ao Senhor. Se você está meio fraco, Deus pode te fortalecer. Se você está com medo, Deus vai te capacitar. O nosso dever é crer e não olhar para as circunstâncias. Amém? É olhar para o que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente não sabe, não enxerga. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Então, Deus recompensou a coragem deles. Eu até anotei aqui para não perder nada. Quando essa menina leva ele lá no rio, quem vai tomar banho no rio naquele momento? A filha do faraó. Então, assim, é uma pessoa que podia decidir. Falar, esse bebê, ela logo percebeu. Um bebê num cesto chorando, esse bebê é dos hebreus. Ela poderia, ela é filha do faraó. Ela pode simplesmente falar, olha, já avisa meu pai e acaba por aqui. Certo? Mas Deus, quando Deus tem um plano e Deus tem um propósito na nossa vida, poderia ser até o próprio faraó. Se Deus é o Deus que dá a vida, nada ia acontecer com Moisés. Você crê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Todas. Então, mesmo que fosse, independente de quem fosse, o plano de Deus era que Moisés iria viver e a última palavra é do Senhor, amém? Então não acredite, não se baseie no que o outro diz, no que o médico diz, no que as circunstâncias dizem, irmãos. A última palavra é do Senhor. E Ele pode sim, e Ele vem ao nosso favor, amém? E aí, então, ela resolve que ela vai deixar o bebê viver. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não faz só o básico. Que a gente faz o básico, né? O que é possível ali. Deus, Ele pode ir além do impossível, né? Então, Deus, a irmã logo de prontidão já fala, olha, eu posso te ajudar a resolver, porque era um bebê, tem que amamentar, tem que cuidar. E ela fala, eu posso pegar uma ama, né, que cuide desse bebê. E aí, irmãos, o resumo, a conclusão da história é, Joquebede, que tinha ali, né, acordou, acredito eu, muito tensa e nervosa, pensando, pode ser que seja a última vez que eu vejo meu filho, vou pôr ele nesse cesto, pode ser que eu nunca mais veja, pode ser que eu não saiba, pode ser que ele morra, não sei. Mas eu vou ter coragem de colocar ele aqui. E no final do dia, ela tinha o quê? O filho dela na casa dela, em segurança, resguardada, né, pela lei, tudo certo, e ela foi paga em dinheiro, né? Foi paga para cuidar do próprio filho. Então, irmãos, o que Deus não pode fazer na sua circunstância? Amém? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu medo que Deus não possa te ajudar a resolver nesse dia? Amém? Eu vou convidar os irmãos a ficarem em pé, se o grupo puder nos ajudar aqui. Moisés foi criado pela mãe dele até... Eu creio que tudo tem um plano e um propósito. Então, ele teve uma base ali, né? Então, eu não sei o que tem te afligido nessa manhã. Porque, às vezes, a gente tem momentos na vida que tiram o nosso sono, que tira a nossa paz. Às vezes, é um problema com um amigo. Às vezes, é um problema financeiro, um problema de doença, um problema no trabalho.
um problema emocional, uma ferida. Eu não sei qual é a sua insegurança nessa manhã. Mas eu sei que o mesmo Deus que cuidou de Moisés, que tinha um plano e um propósito na vida dele, o mesmo Deus que cuidou da mãe, que cuidou da criança, o mesmo Deus é o nosso Deus, amém? É o Deus que abriu o Mar Vermelho, tirou uma nação da escravidão. Não há impossíveis para Deus. Tudo é possível para Deus. Mesmo que você veja o faraó, o mar, a morte, o rio, a escravidão, a injustiça, o desprezo, Deus tem o melhor para você. Se hoje você passa uma situação, Deus te diz nessa manhã, enfrente com coragem. Porque Deus sabe até onde Ele quer nos levar. E muitas vezes a gente precisa ter o processo. Né? Como eu falei, Moisés não nasceu pronto para ser um líder. Ninguém nasce pronto. Mas se nós nos permitirmos deixar o Senhor nos moldar e enfrentarmos as situações crendo que só em Deus a gente vai conseguir, eu creio, irmãos, que Ele vai fazer igual Ele fez na vida de Moisés, infinitamente mais. Se você pensa que aquela causa pode ser ganha, eu creio que pode ser ganha e pode ser melhor. Se você crê que você tem um emprego, eu creio que você vai abrir as portas e vai ser melhor para você, para sua família. Se hoje você enfrenta um problema de doença, você vai sair mais saudável, você vai sair melhor dessa situação. Eu não sei o que você passa, mas Deus sabe. E às vezes o medo, a insegurança é tão grande no nosso coração que a gente não consegue nem falar. Mas Deus, Ele conhece o íntimo do nosso ser. Então eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos agora. Você que é criança, você que é adulto, fale com Deus. Eu creio que você consegue. Eu creio que você já tem esse hábito. Fale para Deus um anseio seu. Não pense que é pequeno. Ai, Senhor, eu tenho medo de dormir no meu quarto sozinho. Deus se importa. Ai, eu tenho medo de assistir um desenho. Deus se importa. Eu tenho medo de não passar na faculdade, não conseguir estudar. Deus se importa. Ai, eu tenho medo de dirigir. Deus se importa. Eu tenho medo de não casar. Deus se importa. Eu tenho um problema seríssimo. Deus também se importa. Porque Ele se importa com os filhos dEle, não com a situação. Porque para Deus a situação é passageira. Ele se importa com você, amém? E eles vão cantar um hino aqui, breve, e a gente vai orar em nome de Jesus.